Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Assim diz o texto sagrado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pai bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, o único Deus verdadeiro, diante de Ti eu suplico a Tua graça, a capacitação do Teu Espírito Santo, para que eu seja tão somente um vaso de barro, um instrumento nas Tuas mãos, para que através da Tua bendita palavra, a Tua igreja seja edificada. Me usa, Pai querido, com unção vinda do Senhor, para que eu possa ministrar a Tua palavra. Aos Teus filhos dê um discernimento espiritual, para reter no coração o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, pedindo a Tua bênção, para que eu ministre a Tua palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Por assentar, irmãos. Então, nessa feita, nós iremos dar aqui uma introdução ao Evangelho de João, e nos próximos capítulos nós iremos falar então sobre os 7 sinais. Sobre a autoria do livro, o autor, ele não aparece aqui no Evangelho, ele não coloca o seu nome aqui, denominando como sendo o autor. No entanto, a tradição, desde o início, ela reconhece como sendo o apóstolo João, o autor desse evangelho que leva aqui o seu nome. Não obstante, João não se identificar de uma forma direta, colocando então aqui o seu nome, ele o faz de uma forma indireta. Podemos ver isso em João capítulo 21, do verso 21 ao verso 24, que diz: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, de uma forma indireta, João aqui, ele colocou como sendo o autor deste evangelho. João, ele se auto-intitula aqui no evangelho como discípulo a quem Jesus amava. João, capítulo 13, o verso 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João, capítulo 19, verso 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. João, capítulo 20, verso 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. João capítulo 21, verso 7 e verso 20. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é este que te há de trair? Então, é uma forma de João, o apóstolo, ele se fazer conhecido, ele se autodenomina aqui como discípulo a quem Jesus amava. Em relação à data em que o Evangelho de João ele foi escrito, não sabemos ao certo,
A tradição, ela entende que ocorreu cerca de 50 anos depois da crucificação de Jesus, aproximadamente na década de 80 e 90 depois de Cristo. Sobre o autor, falando um pouco aqui acerca do apóstolo João, eu vou colocar aqui algumas coisas para os irmãos e eu vou citar aqui algumas referências. Não vou ler todas elas, mas caso algum irmão queira, vou estar aqui citando. O apóstolo João, ele era irmão de Tiago. Tiago era então o irmão mais velho do apóstolo João. Atos capítulo 12, verso 2. Eles eram conhecidos como filhos de Zebedeu. Mateus capítulo 10, do 2 ao 4. E Jesus lhes deu o nome de filhos do trovão. Marcos capítulo 3, o verso 17. João, ele foi um dos apóstolos escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, do 12 ao 16. E um dos 3 amigos mais chegados, juntamente com Pedro e com Tiago. Entre esse grupo de discípulos seletos que Jesus ele tinha, ele escolheu 12 para serem apóstolos. Mas dentre esses 12 apóstolos, havia 3 que eram mais chegados. Por exemplo, nós vemos no Monte da Transfiguração, Jesus ele chamou a Pedro, Tiago e João para que estivesse ali junto. Nós vemos também no Getsemane, quando Jesus ele vai à parte para orar, e ele chama somente esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E nós temos também na ressurreição de Lázaro, aliás, na ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus também chama para entrar ali no quarto a Pedro, Tiago e João. Então, dentre os 12 discípulos, o apóstolo João fazia parte desse grupo mais seleto. Depois da ascensão de Cristo, o evangelista João, o apóstolo João, tornou-se uma coluna da igreja em Jerusalém. Gálatas capítulo 2, o verso 9. Nós vemos que o apóstolo João, ele ministrou com Pedro após então a ascensão. Atos capítulo 3, o verso 1, Atos capítulo 4, verso 13, Atos 8, verso 14, até ele ir para Éfeso, de onde ele escreveu esse evangelho e de onde os romanos o exilaram na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Além do evangelho, no qual leva o nome do apóstolo João, o evangelho de João, o apóstolo João, ele também escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola de João e também o livro de Apocalipse. O propósito pelo qual João ele escreveu esse livro, esse evangelho, João ele escreve para que todas as pessoas que ao lerem esse livro, eles pudessem crer em Jesus, e ao crer em Jesus Cristo como Cristo, ele pudesse ter vida no seu nome. João, capítulo 20, do verso 30 e o verso 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo João, então, ele tinha esse propósito, fazer com que as pessoas reconhecessem que aquele homem que fora crucificado, ele era o Messias, o bendito de Deus, o Cristo, e ao crerem nele, pudesse ter vida no seu nome. Jesus, o apóstolo João, ele busca fazer isso através de uma narrativa de 7 milagres, no qual Jesus fez. E o apóstolo João menciona aqui os 7 sinais, os 7 milagres são esses. Jesus ele transforma a água em vinho, João capítulo 2, do 1 ao 12. Jesus cura o filho de um oficial, João capítulo 4, do 46 ao 54. Jesus cura um paralítico próximo ao tanque de Betesda, João capítulo 5, do 1 ao 17. Jesus ele multiplica os pães, João 6, do 1 ao 14.
Jesus caminha sobre as águas. João capítulo 6, do 15 ao 21. Jesus cura um cego de nascença. João capítulo 9, do 1 ao 41. E Jesus ressuscita a Lázaro. São esses os 7 sinais. João capítulo 11, do 17 ao 45, a ressurreição de Lázaro. Sobre a divisão deste livro, ele pode ser dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, onde nós vemos o ministério público de Jesus, com ênfase em seus milagres, e cobre um período de mais ou menos 3 anos. E a segunda parte é do capítulo 13 até o capítulo 21, onde nós vemos o ministério privado de Jesus, onde registra os seus discursos com os 12 e cobre um período de 4 dias, seguidos do capítulo 21, que acontece no 40º dia da ressurreição de Cristo. Pois bem, vamos ver agora o verso 1, onde está escrito: no princípio era o Verbo. João afirma que o Verbo era Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo. Esse princípio aqui, o apóstolo João se refere, é um princípio antes de todas as coisas. É um princípio antes que a matéria fosse criada, antes que tivesse dado início à criação. É o princípio onde nada ainda existia. É antes que o tempo começasse. No princípio, antes de todas as coisas, Jesus ele já existia no eterno e infinito presente. Então, quando o evangelista, quando o apóstolo João ele diz, no princípio era o Verbo, era o princípio de antes de todas as coisas. Era o princípio no infinito, antes de ter sido criado os céus, a terra, o universo ou qualquer outra coisa. É um princípio no qual ele já existia juntamente com Deus. Jesus, ele é conhecido na Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada o define como sendo o Pai da eternidade. Isaías, capítulo 9, verso 6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, ele sempre existiu antes de todas as coisas. João capítulo 8, verso 58 e verso 59 diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João capítulo 17, verso 5 diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É sobre isso que João está aqui dizendo, que no princípio, antes que houvesse a matéria, antes que algo houvesse sido criado, no infinito presente, numa eternidade infinita, antes de todas as coisas, Jesus Cristo já existia juntamente com Deus, Quando ele diz aqui no verso 1, no princípio era o Verbo traduzido aqui por era, é o passado imperfeito do grego em mim, ser. Uma tradução literal poderia ser assim: no princípio o Verbo estava existindo. Quando ele fala, no princípio era o Verbo, se fôssemos traduzir aqui literalmente seria, no princípio o Verbo estava existindo. Jesus, aliás, João, especificamente, ele pregou esse termo para identificar a Jesus Cristo como Deus, pois Jesus, ele é a imagem do Deus invisível.
Colossenses capítulo 1, verso 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é a própria essência de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: o qual sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, ele é o Deus que se fez carne. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado dos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Jesus, ele é o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, o verso 20: e sabendo que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi esse o objetivo então de João, ele falar que no princípio era o Verbo. No princípio, o Verbo, Jesus Cristo, já estava existindo com Deus. Ele já na sua condição de Deus, com a sua glória, ele estava com Deus. No princípio, antes que todas as coisas fossem criadas. A proposta então aqui de João é identificar a Cristo, identificar a Jesus Cristo como Deus. Continuando o verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Jesus, o Verbo, é uma pessoa igual ao Pai em essência. João aqui, ao dizer que ele estava com Deus, deixa claro então a distinção entre as duas pessoas. O sentido que João ele quer dizer é que ele estava face a face com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava face a face com Deus. E esse Verbo que é Cristo, ele estava face a face com Deus. O Pai e Jesus, embora sejam duas pessoas distintas, são um só Deus. João capítulo 10, o verso 30 diz: eu e o Pai somos um. Quando Jesus ele diz aqui, eu e o Pai somos um aqui no grego, ele é neutro, ele não é masculino. Jesus não está se referindo a uma pessoa, mas sim a uma substância. O que Jesus está dizendo é: eu e o Pai somos uma unidade, com a mesma natureza e a mesma essência. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos a mesma natureza. Eu e o Pai temos a mesma essência. Eu e o Pai temos a mesma substância. Jesus ele estava se revelando como o próprio Deus encarnado. João capítulo 14, do 8 ao 11 diz: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João capítulo 14, o verso 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante nós notarmos aqui que Jesus ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
é porque Ele e o Pai é um. Ele estava com o Pai, na sua onisciência, na sua presença, na sua condição de existir somente um Deus. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, mostrando que Ele se identifica na mesma essência, na mesma natureza, sendo Ele Deus, sendo Ele o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 1 do Evangelho de João, versos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava face a face com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio, antes que todas as coisas foram criadas, ele já existia juntamente com Deus. O verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João agora revela que o Deus encarnado em Cristo, em Jesus Cristo, Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria existido, se não fosse Ele o Criador. Ele que deu vida a todas as coisas, sejam principados, sejam potestades, sejam tronos, sejam aqui na terra, sejam no céu, sejam visíveis, sejam invisíveis, seja no mar, em qualquer lugar que há vida, só pode existir vida porque Jesus o criou. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Jesus, ele é o agente divino da criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o Criador. O Verbo é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, tanto visíveis como invisíveis, tanto as terrenas como as celestiais. É o que diz aqui o verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus Cristo, pelo Verbo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Hebreus capítulo 1, verso 2: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Foi através de Jesus Cristo que o mundo foi feito. Apocalipse capítulo 4, verso 11: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O verso 4: nele estava a vida. Jesus, Ele é autoexistente. Todos os seres que existem foram criados, por isso não tem vida em si mesmo. Mas no caso de Deus, Ele é autoexistente, Ele tem vida em si mesmo. Só Deus, Ele tem vida em si mesmo. Só Deus, Ele é autoexistente. Jesus, Ele não recebeu a vida, Ele não recebeu a vida, Ele é a vida, e dele decorre todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que existe, Ele é a vida, Ele é a luz dos homens. Algo interessante que nós notamos aqui nesse texto, quando fala, nele estava a vida, tanto aqui a palavra vida, aqui no verso 3, como as 35 outras vezes que a palavra vida aparece aqui no Evangelho de João, ela nunca é bios, nunca é bios, vida biológica, sempre é zoe,
vida espiritual, ou seja, vida do alto. Assim como Jesus, ele foi o criador de toda a vida biológica, é Ele quem faz a restauração do homem, pois é somente Ele que dá vida espiritual a todas as criaturas. E a partir então dele dar o zoe, ele dar a vida espiritual, que só pode ser concedida através dele, só assim e através dele os homens podem ter comunhão com Deus. João capítulo 3, verso 15 e verso 16: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o zoe, tenha a vida espiritual, tenha a vida eterna. E somente Cristo, somente Jesus, ele pode dar a vida. João capítulo 20, o verso 31: estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais zoe, tenhais vida em seu nome. João capítulo 10, o verso 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham zoe, para que tenham vida, a vida espiritual, a vida que restaura o homem e faz com que possam ter comunhão com Deus, para que tenham vida e a tenham em abundância. O verso 4: nele estava o zoe, estava a vida espiritual, nele estava a vida. A parte B do verso 4: e a vida era a luz dos homens. Como Jesus, ele é a fonte de toda a vida, também ele é a fonte de toda a luz. Salmo 36, o verso 9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele é a vida espiritual que dissipa a escuridão do pecado e da descrença. 2 Coríntios 4, verso 4: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus é a luz que deixa o homem nu diante de Deus. João 3, verso 19 e verso 20: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus é a luz que nos dá segurança em todas as nossas decisões. João capítulo 12, o verso 35: disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João capítulo 12, o verso 46: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz que dá o brado de vitória sobre o caos, sobre os cativos do diabo, resplandecendo sobre as trevas. João capítulo 1, o verso 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é o Criador. Jesus, ele é eterno. Jesus, ele sempre existiu. Jesus é juntamente com Deus Pai. Jesus, ele é o Senhor, a quem nós nos rendemos, nos curvamos, a quem nós nos reunimos para dar a ele a glória que só pertence a Deus. A introdução então a esse evangelho começa nos 4 primeiros versículos, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio, antes que todas as coisas foram criadas, Jesus estava face a face com Deus.
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, estava o Zoe, estava a vida espiritual, que nos restaura e nos reconcilia com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O propósito então do apóstolo João, ao escrever esse livro, é para que nós, ao lermos este livro, reconhecêssemos a Jesus Cristo como Deus, reconhecêssemos Ele como Senhor soberano, e pudéssemos entender que é somente através dele que tenhamos vida. Então, Jesus, aqui na introdução, aliás, o apóstolo João, aqui nessa introdução, ele nos apresenta 3 motivos para crermos que Jesus Cristo, o Verbo, Ele é Deus. O primeiro está aqui: Jesus é eterno, não teve princípio e nem fim. O segundo, Jesus é o Criador, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o terceiro motivo, para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo, Ele é o Verbo, Ele é o próprio Deus, é que Jesus é a fonte da vida. Nada permanece vivo a parte dele. Que nós possamos reconhecer isso em nossos corações, em nossas vidas. Isso nos motiva a virmos aqui para cultuarmos a esse Deus Criador, ao Deus eterno, soberano e Senhor, e prestar-lhe culto para todos sempre, visto que é Ele que se fez carne e morreu por nós, para que através dele tivéssemos vida espiritual e comunhão com Deus. Oremos. Obrigado, ó Senhor, pela tua bendita palavra, pelas verdades reveladas aqui, pelo Senhor, ó Pai querido, mostrar ao teu Filho como sendo o próprio Deus que se fez carne, e na sua condição de homem, ir até o madeiro, levando sobre si toda a maldição, e nos reconciliando contigo, e através dessa reconciliação pudéssemos ter vida espiritual. Obrigado, ó Pai, por os nossos olhos terem sido abertos e conhecermos essas verdades divinas, verdades que só podem ser contempladas quando o teu Espírito Santo abre os nossos olhos e nos dá entendimento. Obrigado porque fora dado a nós o entendimento, e conhecemos, ó Pai querido, a Cristo como Deus que se fez carne e morreu por nós, mas ressuscitou e está vivo à tua direita. Obrigado, ó Pai, por essas verdades. Eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém.